Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou o Anderson e nós vamos então começar hoje esse treinamento sobre a taxonomia de Bloom e sobre a criação de itens para avaliação. E eu espero que com esse treinamento, com essa conversa que nós vamos ter hoje, isso ajude a vocês e a todos nós a criarmos aqueles itens de avaliação que vão realmente cumprir o propósito deles, que é de avaliar de uma forma bem justa, certa, correta e confiável o desempenho dos alunos. Esse é o nosso objetivo principal, né? Com esse treinamento e com esse trabalho. Bom, eu vou apresentar para vocês hoje, pessoal, uma apresentação que eu fiz no PowerPoint para acompanhar essa explicação de hoje, que acho que fica mais fácil do que só ficar olhando aqui para mim, não é? Então eu vou começar com ela agora, tá bom? Vocês vão ver eu e a apresentação também. Bom, tá aqui e a gente vai começar então com esse treinamento de taxonomia de Bloom, perdão, e desenvolvimento de itens de avaliação. E vocês percebem aqui que eu já usei o termo ali classificação de Bloom, coloquei entre parênteses, porque eu vou usar esse nome de forma intercambiável, né, com a taxonomia, porque, eu não sei, às vezes isso complica um pouco, taxonomia parece um termo mais difícil de compreender, e essa taxonomia, na verdade, quer dizer que é uma classificação que esse pesquisador, esse psicólogo fez, o Bloom, e depois, inclusive, foi revisada, né? A que nós vamos estudar hoje é a taxonomia revisada, e ela tem a importância, e não dá pra gente começar a fazer os itens de avaliação sem ela, por isso que a gente vai precisar começar com ela. E aí eu peço assim para vocês, mesmo que vocês já tenham tido algum contato com ela ou algum contato com treinamento de desenvolvimento de itens, eu acho que é interessante vocês verem essa fala que a gente vai ter agora para a gente se alinhar e para que se surgir alguma dúvida, alguma coisa, vocês possam entrar em contato comigo e né, conversar e a gente chegar nesse objetivo que eu falei ali no início com vocês, tudo bem? Então, pessoal, deixa eu arrumar aqui para eu conseguir passar. Muito bem. Gente, essa taxonomia de Bloom, por que que ela é tão importante, né? Por que que a gente tem de estudar isso aqui antes da gente desenvolver os itens de avaliação? E eu quero explicar isso para vocês para isso ficar bem claro e para não parecer, né, que a gente está fazendo isso somente porque é uma imposição ou algo assim. Ela é realmente importante e realmente interessante, pessoal, para nós que somos professores, até para nós usarmos isso aqui na sala de aula, esse método porque facilita a nossa compreensão do processo de ensinar e de como as pessoas aprendem, sabe? É uma forma de classificar essa taxonomia, uma forma de classificar os níveis de conhecimento. Então, assim, é uma coisa difícil a gente que está ensinando ali, entender como esse processo acontece, o que que é mais fácil, o que que é mais difícil. Pensei que se nós tivéssemos que fazer isso sozinhos, nós teríamos ali alguma dificuldade. Essa taxonomia, ela dá esse norte. Ela diz, olha, nós temos processos que são mais simples de serem feitos no conhecimento, na aprendizagem, temos processos que são mais complicados e ela dá um nome para isso, para a gente entender. E depois, isso tudo faz bastante sentido. Se vocês aplicarem, começarem e perceberem assim o real alcance, né? Faz sentido de verdade. Isso é interessante. E ela é então uma classificação. É isso, é uma classificação que o psicólogo Bloom fez e que depois, em 2001, se eu não me engano, dois outros pesquisadores, eles revisaram para simplificar. Eu vou trazer alguma referência à taxonomia original, não que ela foi assim tão completamente modificada, mas é interessante porque talvez vocês encontrem ainda alguns termos da taxonomia original e isso possa gerar alguma confusão. E dá para, vamos dizer assim, traduzir, entende? O que veio da original para a simplificada. Então, vamos lá, para revisada, né? Não necessariamente simplificada. Pessoal, quando alguém faz um curso, né, desenvolve um curso, um plano de curso, qualquer que seja, essa pessoa que desenvolveu o curso, ela desenvolve ali o itinerário, o roteiro do estudante que ele tem que percorrer e o que que ele vai precisar absorver, as capacidades que ele vai precisar desenvolver ao longo desse curso, para lá no final ele ser considerado, olha, essa pessoa foi aprovada, ela ela é apta a receber um diploma, ela pode ser chamada de um técnico, de um engenheiro, de um médico, de um arquiteto, o que for, né? Ou de um curso até mais simples, não importa. A questão é, quando a gente desenvolve um curso que a gente vai treinar alguém, nós temos no começo um objetivo para aquela pessoa. E essa pessoa precisa passar por um processo de aprendizagem até chegar naquele objetivo. Essa que é a ideia. E, no caso
da maioria, de muitos cursos, como é o nosso caso, é, esses objetivos eles foram traçados pensando nessa taxonomia. Eles foram traçados de acordo com esses níveis que eu falei para vocês que a taxonomia traz para a gente. Eu já vou mostrar, fiquem tranquilos aí. Então, pensa se não faz bastante lógica, se não é super lógico, que depois, no processo de avaliação, nós avaliemos o aluno de acordo com a taxonomia também. Porque o projeto de curso foi pensado para que ele aprenda de acordo com os níveis, conteúdos, habilidades, saiba fazer algumas funções, e todas dentro dessa classificação que o Bloom desenvolveu. Então, na prova, a gente tem que fazer isso também. Testar o aluno de acordo com essa classificação. E é simplesmente, eu não sei se é tão simples assim, mas eu acho que é uma coisa que nos faz acreditar e nos faz ter respeito, né, por utilizar esse método, além de que ele é bem interessante para aprender e para ensinar também. E aí, acho que vai ficar mais claro quando eu estiver explicando a taxonomia em si e não essa motivação, né, do porquê que ela é tão importante aqui no nosso processo de desenvolver os itens, tá bom? Então, a gente tem que fazer uns itens que estejam de acordo com o que foi planejado e que será cobrado do aluno. Se a gente fizer diferente disso, pessoal, itens que não estão de acordo com essa classificação, esses itens eles não vão estar de acordo com o que foi planejado e, portanto, eles não são confiáveis. Eles podem estar testando o estudante acima do que foi planejado. Isso não é o aluno saber, né? Acima do que foi planejado não é ruim, mas não é legal que a gente teste ele acima do que foi planejado e do que é padronizado, porque ele vai ser comparado com outras pessoas e pode ser que outro professor teste de uma forma diferente. Por isso que essa padronização do teste, assim, ela é bem relevante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a explicação da taxonomia. Eu vou voltar nesse assunto em alguns pontos ali da nossa fala, e aí isso vai se construindo, né? Então, não vou me alongar mais nessa questão da motivação. Bom, já dá para vocês entenderem aqui essa questão da progressão com essa foto. Essa foto aqui está em inglês, pessoal. Eu peguei ali de uma universidade e aí era inglês, mas depois eu fiz uma tradução dela e a gente vai simplificando, tá? Essa aqui, vamos dizer assim, que é a mais complicada ali sobre a taxonomia e ela mostra pra gente essa questão da tridimensionalidade, entende? Porque essa taxonomia ou essa classificação, ela é como se fosse, ela é uma matriz, na verdade, e uma matriz eu tenho o eixo X, o eixo Y, e aí eles vão formando cruzamentos, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar isso. Eu consigo marcar aqui. Então aqui seria o primeiro degrau. E, ok, se nós andarmos aqui para a direita, né, nessa direção, eu vou ter os degraus que vão subindo aqui, mas se eu for andando para frente, eles vão subindo cada vez mais alto, né? E aqui no final eu tenho o degrau máximo. Bom, eu quero explicar para vocês esses dois processos, vamos dizer assim, principais, os que são mais visados ali, explicados pela taxonomia, e aí agora eu vou usar com vocês uma tabela que eu fiz. Eu pus isso aqui na forma de uma tabela, aí a gente não vai ver esse volume aumentando, mas agora que vocês já perceberam que a parte ali da frente da taxonomia, seria o ápice, né? Ou seja, eu tenho um conhecimento mais simples de ser adquirido pelo aluno e tenho um conhecimento mais alto para ser adquirido pelo aluno. E aqui está essa taxonomia. Então essa aqui, a parte do listar aqui é o mais simples, né? É o começozinho. E aqui é a parte do criar, o último ali, é o mais difícil, vamos dizer assim, em termos de dificuldade. E, bom, os dois eixos da taxonomia são esses que estão aparecendo aí. Um é o processo cognitivo e uma é a dimensão do conhecimento. O processo cognitivo é o que nós vamos focar mais, é o que nós vamos falar mais ao longo dessa explicação, pessoal. Eu vou começar então pela dimensão do conhecimento, porque a gente não vai falar tanto dele, e aí eu vou dar uma explicação mais agora, e a gente vai falar menos um pouco aí ao longo da explicação. Bom, esse pesquisador, ele diz pra gente que o aluno ele pode aprender em diferentes dimensões do conhecimento. E, mais uma vez, a gente começa com a dimensão mais simples, que é você conhecer os fatos, esses fatos que fazem parte de algum fenômeno. Depois, você conhece procedimentos, então não são mais só os pedacinhos, né? Você conhece meio que uma ligação desses fatos.
que são os procedimentos. Depois você vai para a parte conceitual, que é além dos pedacinhos, além do procedimento, você começa a entender um pouco mais o conceito que está por dentro. Não sei se eu ficaria mais claro, mas uma lei que está ali regindo esses fatos. E depois o metacognitivo. Esse é um pouco mais difícil a gente entender, mas seria o aluno ter consciência do porquê ele está pensando daquela forma. Metacognitiva, cognição, né, o processo de pensamento, meta é além. Então é como se ele entendesse o porquê que ele pensa assim. Então, veja, eu posso ensinar meu aluno fatos, procedimentos, conceitos, e depois ele vai desenvolvendo essa capacidade de pensar o porquê. Também posso instigar ele a fazer isso. Gente, isso é bem interessante para a gente pensar na hora que nós vamos planejar uma aula, e essa aula serviria muito para isso, para quando nós fôssemos planejar uma aula, para nós pensarmos nisso antes. O que é que nós estamos querendo desenvolver nele? Achei esse conteúdo, assim, eu acho esse conteúdo bem interessante para isso também. Nesse momento é para explicar para vocês sobre o desenvolvimento de itens, mas fica a dica ali para vocês usarem isso também para explicação, né, para aula. E outra coisa que é bem interessante, pessoal, é a gente olhar para o outro eixo dessa classificação, que é o processo cognitivo que o aluno usa para aprender esse conhecimento, ou para ser testado, no caso de quando a gente está fazendo uma prova, e qual ele vai usar para responder daí o nosso item, certo? E, de novo, começa do mais simples e vai para o mais difícil. Primeiro, ele precisa só lembrar das coisas, então ele tem que lembrar na memória de longo prazo dele, ele tem que acessar aquilo e lembrar o que está relacionado com a pergunta. Essas são as perguntas mais simples, as mais fáceis. Depois nós temos o próximo processo, que é o de compreender. Então, além de eu lembrar, eu já compreendo por que aquilo está acontecendo. Tá? Eu já dou um passo no meu aprendizado. Depois que eu compreendo, entendo mais ou menos o porquê, mais ou menos não, eu entendo o porquê que aquilo está acontecendo, entendo o que está relacionado com aquilo, eu aplico, aí eu sei aplicar, eu sei utilizar o que eu aprendi para resolver situações familiares com aquilo, que são parecidas e assim por diante. Veja se isso aqui não faz todo sentido no nosso processo de ensino. E, pessoal, aqui eu quero falar para vocês uma parte importante assim da taxonomia, que aqui existe como se fosse uma quebra de pontos, de quebra de processo, não bem uma quebra de processo, mas aqui a gente tem pessoas que chamam esses dois processos cognitivos de processos de aprendizado de baixo nível. É um aprendizado mais passivo. Eu já vi, eu consigo fazer essa relação com esse aprendizado passivo. Veja, eu só lembro. Eu entendo. Entender até é uma coisa que até os alunos procuram, tentam compreender aquilo que eles vão assim, estudar, certo? Mas não é suficiente ainda para ser chamado de um aprendizado de alto nível, um aprendizado que você realmente possa chamar de ativo, como mais útil, vamos dizer assim, certo? E aqui para nós aprender, para nós ensinarmos também uma parte interessante que eu gostaria de dar uma dica para vocês. Quando a gente passa ali para aplicar, pensa que eu preciso ensinar o meu aluno a fazer uma manutenção em alguma máquina ou o que for. E ele precisa de lembrar quais são as ferramentas que ele vai utilizar, por exemplo. Ele precisa compreender por que aquela máquina precisa de manutenção. Ela tem um desgaste natural, sei lá. E quando a gente ensina essa matéria, esse conteúdo, a gente pode cair no pensamento de que primeiro eu tenho que ensinar as ferramentas, depois eu tenho que ensinar a compreensão e depois a aplicação. Veja, eu ensino nesse passo a passo, certo? Bom, isso pode acontecer, mas não necessariamente isso precisa ser assim. Porque se eu, por acaso, puder e for, por exemplo, não envolver risco ou tiver como eu ensinar na prática, ele vai ter de compreender e ele vai ter de lembrar. E ele aprendeu já num processo de alto nível, aplicando. E é por isso que a metodologia nossa de ensino, ela chama tanto a gente para essa questão do aprender fazendo. É como se a gente tivesse
utilizando como meio de ensino já um processo cognitivo de alto nível, e ele vai ser necessário aplicar, né? Ele aprender os processos anteriores, porque não tem como eu aplicar uma coisa que eu não me lembro, que eu não compreendo. Quer dizer, até que eu não compreendo, às vezes eu consigo fazer isso de uma forma meio mecânica, mas acho que vocês entenderam a lógica, tudo bem? Então, aqui, interessante, eu só fiz uma pausa, porque, assim, como professor, eu acho que isso aqui é uma coisa que é legal a gente também explicar, né? Entender por que funciona. Bom, depois ele vai fazer uma análise, é o próximo processo cognitivo. Uma análise é eu conseguir quebrar aquele processo em partes e analisar motivos, razões de alguma coisa estar acontecendo, relações de alguma coisa, por que aconteceu uma coisa determinada, de acordo com ah, os fatos, os fenômenos, vamos supor, por que aconteceu uma quebra da máquina de acordo com a utilização, a temperatura, sei lá, o regime de trabalho, o que for, né? Ou seja, só para dar um exemplo para vocês. Aqui é a análise. Depois da análise, pessoal, eu sou capaz de avaliar. Avaliar é eu não só fazer uma análise pura, mas eu ter também um pensamento crítico a respeito daquilo que aconteceu. Olha, isso aconteceu por conta desse e desse e desse fator. Eu suponho que se nós mudarmos essa e essa e essa variável, viu? Esse eu suponho já é um pensamento crítico, né? Ele já está fazendo um julgamento, vamos dizer assim, daquela análise que ele fez. E por último, eu tenho o processo de criar, que é o processo de criatividade mesmo, né? Em que ele vai começar então a aplicar isso, a aprender a fazer coisas novas. Ele não tá só olhando para aquilo que está pronto já, para coisas que são familiares, entende? Então, o criar é um processo de mais alto nível, de acordo com essa classificação de Bloom. Pessoal, é basicamente isso que são esses processos cognitivos. É óbvio que a gente vai desenvolver um pouquinho mais, mas a questão é, eu quero que vocês façam uma relação de como que isso é útil para nós ensinarmos o aluno, não é? E como que isso pode ser aplicado na sala de aula durante o ensino. E como que isso vai ser necessário agora na avaliação. Se nós tivermos que avaliar um processo de criação, um processo de avaliação, um processo de análise e assim por diante, como que nós vamos desenvolver daí as perguntas, porque nós estamos falando sempre de perguntas de múltipla escolha, itens de múltipla escolha, e para nós analisarmos, fazemos análise desses processos todos, né? Esse que é o nosso desafio, tá? E aí nós vamos seguindo e a gente vai discutir mais sobre isso, né? A gente mal começou ali o nosso treinamento. Pessoal, como eu disse para vocês, eu já expliquei ali para vocês na outra matriz, só quero reforçar uma situação. Lembra das dimensões do conhecimento lá, que nós falamos, o de fatos, né, os procedimentos, conceitos, depois o método cognitivo, isso também é importante e nós também temos que levar isso em conta quando nós formos desenvolver o item. Ou seja, nós estamos desenvolvendo um item para avaliar um conhecimento de fato, de conceito, um item para avaliar. Esse nível também é importante. Entretanto, o que nós vamos focar mais e o que vai ser mais falado a partir de agora vai ser os processos cognitivos. E por isso que eu trouxe para vocês agora essa matriz, que não é mais uma matriz, né? Mas essa classificação de Bloom ali, né? A taxonomia de Bloom, já vista só em um dos eixos, aquele eixo dos processos cognitivos. E ali estão as explicações de todos eles mais uma vez, e lembrando para vocês que vão existir itens de todos esses processos para a gente criar, tá bom? Então é por isso que é bem importante que vocês entendam basicamente o que eles significam. E já vou alertar vocês por uma coisa. Mas existem muitas formas de aplicar, existem muitas formas de compreender. A gente já fica meio assim, meu Deus, mas como é que eu vou avaliar? O que é avaliar? Mais para frente, eu vou trazer um pedaço ali do trabalho desses pesquisadores que eles delimitam um pouquinho mais isso, para ficar mais fácil, e é o que nós vamos encontrar nas nossas habilidades que vão ser avaliadas, é o verbo que nós vamos encontrar nas nossas habilidades, que nós vamos utilizar lá para fazer as questões, tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa é a nossa, é o que eu acabei de falar para vocês. É difícil eu olhar para o processo cognitivo de lembrar e saber isso que significa. Bom, me recordar, isso. É difícil eu olhar para o processo cognitivo de entender e dizer o que significa entender. Olha só como que o entender tem várias variações, várias
categorias ou várias subcategorias, várias capacidades. E é isso que esse pedaço aqui do livro, né, traz pra gente. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Como entender tá um pouquinho difícil de ler, eu vou explicar esse conceito com o lembrar, que tá maior aqui um pouquinho, e depois esses outros eu não vou ficar muito tempo passando por eles, não vou explicar muito porque eles são todos parecidos, aí é só uma questão de leitura mesmo. Mas vamos lá. No processo cognitivo de lembrar, pessoal, ele foi desmembrado ali no livro em 2 subprocessos, subcategorias ou em 2 capacidades. E quando nós olharmos lá a capacidade da questão, nós vamos ver isso daqui, olha. Nós vamos ver, essa capacidade é de reconhecer tal situação. Se aquela capacidade cair dentro da categoria de lembrar, tá bom? Então, em uma outra capacidade, nós vamos ver lá, recordar, e assim por diante. Então, nós temos essas subcategorias, que são verbos também, e eles podem ter verbos equivalentes, tá? Alternativas, ou seja, esses verbos aqui, eles são equivalentes ao reconhecer. Aqui eu vou parar um pouquinho a explicação para fazer mais um adendo, pessoal. Esses verbos, eles, veja, reconhecer, identificar, associar, listar, corresponder. Bom, eles estão listados ali como correspondente. Mas o que me diz que o verbo citar, complementar, localizar, combinar não pode estar dentro da subcategoria reconhecer? Não é tão fácil da gente delimitar. E eu entendo quando as pessoas têm dúvidas sobre isso. Não é mesmo tão fácil. Por isso que o verbo sozinho, ele não diz completamente o que é que nós estamos querendo avaliar. E ele não vai dizer. Eu vou voltar a falar isso mais pra frente, mas eu preciso já ir criando essa consciência de você. A gente vai tentar focar, pessoal, mais nessa conceituação. Então, para nós, o reconhecer é quando a gente está reconhecendo algo a partir da memória, reproduzindo ideias e conteúdos. Mais ou menos como, vamos supor assim, eu mostro uma lista de figuras ali e peço para alguém reconhecer. Esse é o mais simples dos processos de lembrar. Vamos falar, eu quero que ele identifique um tipo de carro. Eu mostro vários carros e peço para ele qual é o carro que tem essa característica. Ele tem que me dizer qual daqueles ali que tem. Entende? É o processo mais básico, assim, né, do processo cognitivo. Depois do reconhecer, eu tenho o processo recordar, que, vamos dizer assim, ele já vai um pouquinho para frente. Vamos dizer assim, que, quais são as ferramentas que eu devo utilizar aqui? Eu não dou nenhuma uma pista, assim como essa do reconhecer que eu falei anteriormente. Então veja que eu faço um processo um pouquinho mais difícil dentro do processo cognitivo de lembrar. E aí eu consigo e, de novo, nessa progressão de dificuldade. Então, há algumas capacidades do aluno que vão estar relacionadas mais com essa só de lembrar, só de ser um lembrar mais facilitado e depois um lembrar mais difícil um pouco, tá bom? E aqui seria mais ou menos a mesma situação. Eu tenho diferentes verbos dentro da categoria entender. Então, primeiro eu interpreto, depois que eu interpretar, eu consigo dar exemplo, depois que eu conseguir dar exemplo, eu consigo classificar, depois que eu conseguir classificar uma informação, aí eu sou capaz de resumir ela, depois que eu sou capaz de resumir, eu consigo fazer alguma inferência daquilo, consigo comparar e consigo explicar, entende? Veja que, de novo, eu tenho um processo dentro do processo. E isso pode ficar um pouquinho confuso, mas o que eu falo sempre para vocês, eu vou falar para vocês, sempre que vocês olharem ali uma questão para ser desenvolvida, que vocês precisam usar um certo verbo, um certo processo cognitivo, voltem a esse documento e olhem ali o que é que ele significa. Bom, exemplificar significa, assim, exemplificar é simples, né? Não acho que não teríamos muita dificuldade, mas se vocês tiverem dificuldade com alguns desses, o que ele realmente significa na prática, a palavra em si não vai te dizer tanto assim. O que vai te dizer mais é essa conceituação, tá bom? Então, pessoal, a partir daqui eu vou passar os outros de forma mais rápida, porque eles são a mesma situação, né? Eles são um desmembramento, algo que facilita para os outros processos cognitivos. Então a gente tinha ali para lembrar, depois entender,
depois o aplicar, depois o analisar, depois o avaliar e depois o criar. A gente vai ter de todos aqui. Então, quais seriam os possíveis desmembramentos dele? Alguns são menores, por exemplo, o aplicar, nós temos ali o executar e o implementar somente. Depois, no analisar, a gente tem diferenciar, depois organizar e depois atribuir. No caso do avaliar, nós temos o checar e criticar. E no caso do criar, nós temos gerar, planejar e produzir, tá bom? Então, mais uma vez, é a mesma situação de vocês olharem se vocês tiverem dificuldade, porque, para falar a verdade para você, gerar e produzir, eu não saberia dizer para vocês assim, sem um contexto, qual que é mais difícil, qual é a diferença dos dois. Então, utiliza-se essas conceituações para a gente ter mais base, certo? Então, bem interessante, recomendo que vocês usem esse material aqui sempre que vocês forem desenvolver os itens. Bom, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês da taxonomia ou da classificação do Bloom antiga e como ela foi atualizada. Então eu estou falando sempre para vocês dos verbos, né? São os verbos que geram esse processo cognitivo no aluno. Anteriormente ele chamava isso por substantivos. Isso foi atualizado ali com o tempo, tá? Então, se em algum momento vocês verem isso assim, né, com substantivos, é porque ainda tem algum resquício da taxonomia antiga. Pessoal, só uma parte importante aqui, que houve uma troca. Veja que, primeiro, eles tiraram o verbo conhecimento, desculpa, o substantivo conhecimento, e criaram aquelas dimensões diferentes que eu falei para vocês, a separada, né, das dimensões do conhecimento. E aí eles trouxeram isso, trocaram aqui para lembrar. O que para mim faz bastante sentido, na verdade. E eles tiraram o síntese, que estava antes, e puseram no final, e trocaram por criar. E a avaliação, continuam a avaliar, mas eles puseram atrás do criar. O que faz sentido, porque acho que o processo cognitivo de criar realmente é o mais difícil, né? Então, assim, só isso se vocês encontrarem essa tipo de nomenclatura, tá bom? E agora a gente vai entrar nos itens mesmo. Depois que eu fiz com vocês essa introdução à taxonomia de Bloom e essa classificação, agora eu acho que vocês estão já entendendo o motivo do porquê que isso é importante e o benefício, os usos e como ela funciona, certo? Essa questão dos níveis, os subníveis e tudo que faz parte, né? Espero que vocês tenham acreditado, né, que isso é interessante, que isso vai ser necessário, tá bom? Porque o item só vai estar certo mesmo se ele seguir aquela taxonomia. E ele só conseguimos, né, aplicar ele com certeza se ele seguir ela, porque o curso foi desenvolvido daquela forma. Bom, e agora, pessoal? Vamos então para os itens da avaliação. Quais que são os nossos objetivos? Fazer uma avaliação que meça o conhecimento do aluno. Eu podia até parar por aqui, né? Meça a habilidade, né? Conhecimento, quando eu digo, é o saber tudo, né? Não só aqueles conhecimentos puramente, né? A gente está avaliando a habilidade dele de fazer as coisas. Mas quando eu digo, o conhecimento é o saber do aluno. E que esse conhecimento medido pelos itens da avaliação, eles sejam corretos, estejam no nível correto, entende? A gente não deve avaliar mais e nem a menos. A gente quer um outro objetivo que é importante, que é bem difícil assim, à primeira vista, mas depois vai indo, né? E vai bem, na verdade, é nós medirmos conhecimento de alto nível com questões de múltipla escolha. Porque, pensem, pessoal, é mais fácil eu fazer questões de múltipla escolha nos níveis mais baixos, tipo, como lembrar, assim, ó, cite quais são as ferramentas da qualidade. Isso não seria um item bom, porque nem tem contexto, mas só para vocês entenderem. Cite as ferramentas da qualidade. Bom, aí eu estou olhando no nível cognitivo lembrar. Ou a ferramenta da qualidade, sei lá, diagrama de Pareto é utilizada para, aí duas alternativas. Também, de novo, não tem contexto esse item, não tá legal, mas só para vocês, para ser rápido. Tô no nível cognitivo de compreender. Eu compreendo para que é a ferramenta do diagrama de Pareto. E esses dois são conhecimentos de baixo nível, como eu falei para vocês. O ideal, assim, o interessante, é um pouco desafiador, mas é possível, nós usarmos esses itens de avaliação de múltipla escolha para fazer a avaliação de conhecimento de alto nível, né? A partir ali do aplicar. Então, por isso que nós já vamos ter a necessidade do contexto, já estou introduzindo uma coisa que nós vamos ver ali para frente.
algumas dicas e agora eu já vou começar a falar para vocês de pontos contra, gente, porque no item vai ter muito isso. Ah, isso é requisito e isso não pode ter. Isso é requisito e isso não pode ter. Então já vamos começar com isso agora. Gente, a gente não deve medir no item a leitura e, e interpretação de texto. Então, assim, pelo menos não deve ser o mais importante. Se nós fizermos um texto muito complexo, por mais que ele esteja certo, sim, logicamente certo, na lógica dele, mas ele seja complexo de entender, nós não estamos avaliando o conhecimento, a habilidade do aluno. Nós estamos avaliando a capacidade dele de ler e interpretar texto. E essa não é a nossa função, né? Nosso objetivo, a não ser que a gente esteja. Esse seja a habilidade a ser, a capacidade a ser avaliada, né? E e a gente tem que tomar cuidado com isso. E isso até eu faço bastante, pessoal. Eu desenvolvo alguns itens e eu já tive alguns problemas por fazer alguns itens um pouco complexos em termos do contexto, às vezes um pouco confuso e tudo mais. E não é legal isso. Eu tenho aprendido ao longo do tempo e é um treinamento constante. Eu ainda me pego fazendo isso, então a gente tem que desenvolver estratégias de revisão e tudo para tentar evitar esse tipo de situação. Mas, bem, acontece. Nós não estamos avaliando técnica de resolução de questionário, né? Então, aquele aluno que sabe chutar porque ele sabe reconhecer a resposta que mais chama atenção. Não pode acontecer isso. Então, e faz sentido. Até por isso que nós temos algumas diretrizes ali de não usar respostas diferentes, que elas sejam todas homogêneas e tudo mais, sabe? Porque tem muita técnica. Se você pesquisar ali na internet como responder um questionário, vão ter técnicas. As alternativas vão ser não sei o que, de qual jeito. Os itens diferentes você pode excluir. Procure por marcas no item, por exemplo. Às vezes ah, o avaliador esquece o item que é a resposta, né? A alternativa que é a resposta com uma marca específica. Entende? E existem todas essas estratégias, é só vocês procurarem. Se vocês quiserem evitar isso, é só vocês procurarem esse conhecimento na internet e depois faz contra. Mas assim, na verdade, os requisitos do item, que a gente vai falar depois, eles já vão meio que cortar uma boa parte dessas situações, né? Porque ele já tá meio que preparado para evitar isso. Pegadinhas também, não é isso que a gente quer, assim, a pessoa que é mais é, tem mais destreza para evadir de pegadinhas, não é isso que a gente quer avaliar. E o raciocínio lógico também, a não ser que seja a unidade de raciocínio lógico, sabe, aquela questão de fazer um monte de jogo assim de lógica não é o ideal. Na nossa área, a gente vai avaliar o conhecimento, tá bom? Então isso é bem importante pra gente não cair nessas tentações. E às vezes a gente tem uma certa tentação, sabe, de fazer umas coisas assim. Mas não é legal. Isso era muito usado no passado e a gente, né, talvez até já tenha passado por isso, mas não é uma coisa interessante, não é uma coisa que vai dar um resultado confiável, certo? Então, aqui alguns exemplos de aprendizado de alto nível quando a gente usa essa questão. A gente pode usar ela para fazer uma análise de padrões, mostra um contexto, já fiz questões assim, eu acho elas legais. Relacionamento de situações, a resolução de um problema, essa aqui é a clássica, né? A gente usa bastante ela, causa e efeito ali também, e assim, ou seja, várias situações que a gente pode utilizar questões de múltipla escolha para fazer uma análise de alto nível, né? De conhecimento de alto nível, e isso aqui é só um pouquinho, a gente tem bem mais coisa e a gente vai criando mais exemplos ali ao longo do treinamento, né? Bom, gente, chave e requisito do item. Para a gente fazer um item de múltipla escolha, nós precisamos criar um contexto. Então, nós colocamos aquilo que nós queremos avaliar dentro de um contexto próximo à vida real do estudante. Aí a gente consegue fazer uma análise mais interessante. E a questão fica mais instigante, fica mais interessante. Aliás, a questão ser instigante é um requisito. Ela tem que chamar a atenção do aluno. Não pode ser uma coisa assim muito, sabe, aquela previsível, que não instiga, que não puxa o aluno, que não põe ele para pensar. Isso é necessário que aconteça. E o contexto ajuda demais isso, sabe? Pessoal, eu vou até partilhar com vocês uma experiência própria que eu já tive alunos que preferem aquelas questões mais, assim, sabe, chatas, mais
o conceito do livro, porque elas são mais fáceis. E isso não é legal. É, por mais que eles gostem disso, para algumas pessoas, não são todos que gostam, né? Mas alguns gostam disso para poder acertar mais facilmente, para pesquisar na internet e achar a resposta. É, aí isso é ok que eles gostem, mas não é ok que nós façamos isso. Então, a chave é essa. Coloca o que você vai medir dentro de um contexto e faz a pergunta sobre aquele contexto, né, relacionado ao que você vai medir ali, né, o conhecimento que você vai medir do aluno, conhecimento não, a habilidade, né, a capacidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Características de um bom item. Item tem que ser simples, o mais simples possível. Você que é professor, que dá aula, você sabe. Simplificar é muito mais difícil do que complicar. É, por exemplo, pessoal, assim, eu vejo assim que existe uma tendência de muita gente querer deixar uma coisa mais difícil, mais complexa, para que ela pareça mais robusta, mais interessante, não sei. Mas não é o caso que a gente deve fazer aqui nesses itens. O máximo que você conseguir simplificar ele, para enxugar toda a complexidade extra, é melhor, porque os assuntos já vão ser complicados para o aluno. A habilidade, o conhecimento, a capacidade que você vai avaliar ali já é complicada para o aluno, a gente não precisa adicionar uma coisa extra. E se a questão ela é muito simples a ponto de você ter que complicar mais, então talvez seja melhor desenvolver uma outra questão, porque aí a complicação não faz sentido, certo? Ela precisa ser clara, então o aluno precisa entender ela bem facilmente. Isso aqui é um outro problema que às vezes eu caio, pessoal. A gente tem que tomar bastante cuidado. Isso eu cometi um erro recentemente com uma questão de assim, assumir que um aluno de um certo nível já conhecia algo que era mesmo do curso dele, em relação ao curso dele, mas que não estava ainda no nível dele. Nem era uma informação tão complicada, viu, pessoal? Era uma coisa até simples, mas mesmo assim isso gerou problema. Porque, era um assunto da área dele. Eu imagino que ele já devia estar. Na realidade, era um curso de eletrotécnica e eu queria. E era bem no início, eu achei que ele devia. Eu achei, né, que ele devia conhecer algumas situações da área de aquela questão da corrente elétrica, dos amperes, da, da, da potência que uma tomada pode suportar, né? Da corrente que uma tomada pode suportar. Para mim, isso assim é uma coisa que ele devia entender. Eu que nem sou da área conheço, fiquei assim, né? Mas não foi legal aquilo. Por quê? Porque ele não conhecia, ele não sabia, ele tinha acabado de entrar, estava na UC2 do curso e não foi legal aquilo. E aí não ficou claro pro aluno. Por mais que o contexto era super claro, para mim era super fácil, assim, eu não tinha dificuldade nenhuma de entender aquilo, mas também óbvio que foi eu que fiz, né? É, para o aluno já não ficou claro por uma questão assim básica. Então a gente tem que pensar muito para quem que vai esse aluno, em que período que ele tá, qual que é o nosso objetivo, para que isso fique bem certinho, tá bom? Aquilo que eu já falei para vocês de considerar o processo cognitivo e o nível de conhecimento adequadamente. Pessoal, outro problema que eu já fiz, já cometi, eu dava aula lá de SolidWorks e durante a aula, eu ensinava eles a criarem peças, a criarem as coisas, certo? Assim, a gente dá aula do processo de só copiar, então eu colocava ali uma peça e eles tinham que fazer as cópias, coisas, instruções mais simples, mas eu também tinha um momento ali de criar. Muito bem, então eu estava durante a aula ensinando pelo processo de cognitivo de criação. E lembrem-se que eu falei para vocês, até isso é interessante, e até eles gostavam bastante disso. É, Entretanto, na avaliação eu acabei fazendo isso também. Eu avaliei o aluno pelo processo cognitivo de criação. Eu dei uma máquina que faltava uma peça e pedi para eles fazerem a peça que faltava. Só que o problema é que esse não era o objetivo do curso. Então, não estava lá listando que eles precisavam criar componentes, entende? Por quê? Porque eles estavam na primeira, né, na aula ali inicial, né, de desenho por computador. Então, eu fiz algo que eu avaliei. Eu podia ter ensinado assim, porque seria interessante. De novo, se eu ensino, se eu consigo, né, fazer o ensino por níveis cognitivos mais altos, eles vão acabar conquistando o nível cognitivo mais baixo. Pelo menos essa é uma teoria, né? Talvez eu esteja não 100% certo, mas bom. E só que para avaliar eu não podia ter feito isso. Então, dá essa tentação às vezes. Eu ensinei isso para ele.
Sim, você ensinou, professor, que bom, mas o problema é que isso não é um requisito do curso. Então a gente vai ter de avaliar pelo requisito, né? Pelo que foi criado o curso. Tudo bem? Então isso aqui é bem importante. A relação com a realidade, o item vai ter de ter também, e ele precisa ser instigante, algo que eu já falei, essas duas, então eu não vou comentar tanto. Pessoal, aqui uma dica assim, eu já até meio que mencionei isso, mas assim, olha, se for uma pergunta que o aluno pode pesquisar no Google e encontrar a resposta, provavelmente não é uma boa ideia usar aquela pergunta, entende? Porque isso são aquelas perguntas que a gente fazia bem antigamente e até são usadas hoje em dia, não vou dizer que elas foram eliminadas, mas são perguntas que, sabe, não se encaixam aqui no na nossa proposta de desenvolver itens com qualidade. Perguntas muito passivas, né? Pesquisa o conteúdo, qual é o conceito tal, entende? E aí ele vai lá, pesquisa no Google e ele vai encontrar a resposta super fácil. Então, bastante cuidado com isso. Por isso o conceito ele já mata muito desse problema, sabe? Porque o conceito ele cria essa adrenalina extra na questão, ele coloca o problema perto da realidade, né? A aplicação ali, ou sei lá, a situação toda na realidade do aluno, e aí fica mais interessante, tá bom? Aquela atenção para aquilo que eu já falei para vocês, que o mesmo verbo ele pode ser usado para diferentes níveis cognitivos. Eu pus ali um verbo bem simples, por exemplo, esboce, o esboçar. Isso aqui não é um verbo, né? Aqui é o verbo esboçar, que é é, que eu queria falar, não tá no infinitivo, mas tudo bem. Vamos deixar para você, vamos pegar o verbo esboçar aqui, e eu quero que vocês percebam que ele pode ser utilizado para o processo cognitivo de aplicar, portanto, esboce tal, é, sei lá, tal diagrama desse processo industrial. Sei lá, eu estou aplicando o conhecimento que eles tiveram de esboçar um diagrama, um fluxograma, alguma coisa assim. Eu posso usar ele só para lembrar, para ele fazer um esboço, por exemplo, sei lá, de alguma ferramenta que ele já utilizou. Então, não tem como ele esboçar, né, numa questão de múltipla escolha, mas ele, sei lá, reconhece o esboço. E eu posso usar o esboçar num criar, por exemplo, para ele esboçar uma solução para tal é, problema. Entende? É um problema novo, né? Porque o problema normal seria eu aplicar ainda, mas um problema novo. Esboce uma solução inovadora, sei lá. Algo nesse sentido. Então, entende que o verbo em si, ele não diz 100%. Ele precisa conversar com o contexto. Sempre vai ser assim, pessoal. Por isso que a gente precisa dessa avaliação bem cuidadosa, né? E essa capacitação de quem está desenvolvendo o item. Porque desenvolver item não é fácil. Ele precisa dessa coisa toda, tá bom? Bom, o aluno precisa ser capaz de responder a pergunta lendo o contexto e o comando. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Daqui a pouquinho já tá chegando. Talvez vocês já conheçam, mas ele precisa ser capaz de responder essa pergunta só vendo essas duas coisas, tá? Ele não pode precisar ler as respostas, tudo bem? E também ele não pode só ler o comando. E a gente vai ver esses exemplos daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou trazer para vocês alguns requisitos do item, mas tem um documento que tem um monte de requisitos e eu foquei mais nesses daqui, porque eu acho que esses daqui, se a gente fizer errado, eles vão distorcer demais o item, depois vai dar uma dificuldade para nós conseguirmos resolver isso. Mas tem um documento que eu vou precisar depois compartilhar com vocês, né? Com uma boa quantidade de requisitos ali para fazer os itens, tá bom? Daí eu vou listar ali nos documentos que são necessários. Bom, ele precisa ser inédito, escrito por você. Ele precisa estar alinhado com os objetivos de aprendizagem. Já falei isso algumas vezes, já devem estar enjoados. Avaliar somente uma capacidade do aluno por item. Então, a gente vai estar avaliando as capacidades do aluno, né? De fazer as coisas e tudo. E ele só pode avaliar uma capacidade por item, né? Então, se é a capacidade de fazer manutenção. Então, é só essa, não é a capacidade de fazer manutenção e desenho junto, entende? Tem que ser só uma capacidade por item, tá? Isso é um requisito. Contemplar uma situação admissível, próxima à realidade do estudante, nenhuma coisa absurda e nem muito longe do que ele vai viver. Clara e objetiva e técnica, a linguagem e referências confiáveis. Isso aqui é importante. Se a gente usar referências, a gente sempre vai estar usando referências, né? E que elas sejam confiáveis. Aquela dica que a gente dá para o aluno, né? De não pegar referências de lugares que
assim, são meio duvidosos, tá bom? Bom, exemplo de um item do primeiro processo cognitivo para a gente começar a estudar a estrutura do item. E daqui a pouco vai ter uma fotinho do item assim, de outros itens também, mas aqui a gente tem a estrutura do item. A gente tem aqui o contexto do item, depois nós temos o comando do item e daqui nós temos as alternativas do item, tá bom? Eu vou usar ele mais para frente, então eu vou deixar e não vou ler ele agora, porque depois eu vou usar esse item para explicar aquela questão de ser um item mais conciso e, bom, as implicações disso, tá bom? Então, vamos lá. O item é feito pelo contexto, que é uma situação prática onde né, o conhecimento a ser avaliado vai estar impregnado nesse contexto. O comando é a ação, que eu vou pedir uma ação do estudante, então ele precisa avaliar o contexto e do contexto tirar a resposta, né, que vai ser a resposta para o comando. E eu tenho as alternativas. As alternativas ela é composta por 5 itens, 5 alternativas, uma resposta, que é a resposta correta, apenas uma, indubitavelmente uma, sem dúvidas, uma só, e 4 distratores. Aqui eu coloquei que com explicação para cada distrator, mas a resposta também precisa de ter explicação. Então é com explicação para cada resposta, tá? Para cada alternativa, não é para cada distrator. Eu só escrevi errado ali. Então, pessoal, aqui já entra uma parte que eu vou explicar mais para frente, bem interessante e bem importante, que é a questão de que todos têm que ter explicação, né? Do porquê que aqueles extratores podem estar errados, por que a resposta é a certa, tá bom? E isso vai ser mostrado para o estudante, né? Depois, e isso vai servir então para ele aprender também. Então, tem que ter um carinho nessa hora. Eu vou dar mais exemplos disso, tá? Trouxe ali umas fotos para vocês, mas já vou dando aquele spoiler antes de chegar no conteúdo. Bom, e aqui a estrutura do item é um pouco mais estruturado porque ele tem um suporte, uma imagem de suporte, tá bom? Pessoal, antigamente tinha-se ali um estigma para se usar imagem de suporte nos itens, moçada, mas eu vou dizer para vocês, não há necessário mais ter esse estigma, tá? Por que era o problema? Porque precisa da descrição da imagem. Toda vez que nós pusermos uma imagem, a gente precisa escrever a descrição, tá? Que é para a questão de acessibilidade da questão. E hoje em dia, com o advento da inteligência artificial ali, ela faz uma descrição pra gente muito interessante. Talvez nesse nível ali de dizer da resolução e tal, talvez ela não conseguiria pegar tantos detalhes assim dessa imagem, e aí talvez algo assim precisaria ser descrito ainda manualmente. Vocês vão precisar testar, mas eu trouxe ali um exemplo para vocês de uma imagem que eu descrevi. Peguei uma imagem aleatória, fiz teste com mais de uma, né? Eu trouxe só uma para não ficar muitos, e depois vocês vão poder testar também, mas é muito interessante, tá? Então, vocês podem usar a imagem na questão, e se vocês quiserem descrever ela manualmente, muito bem. E se vocês não quiserem descrever ela manualmente, quiserem usar a inteligência artificial, fica a dica ali para vocês. Uma ferramenta que é interessante, tá? E gratuita, né? Pelo menos a que eu utilizei. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses itens, tá, pessoal? O contexto, depois o comando, depois as alternativas. Algumas coisas começam a ser repetidas, então eu não vou explicar tanto mais, mas vou mostrar alguns exemplos, né? Eu já falei que a imagem precisa ter descrição, isso é pela acessibilidade. Eu já disse que ele é simples, que ele precisa ser claro. Conciso é ser curtinho, né? O mais concisão é falar o que é necessário. Então, o item pode ser que seja grande, né? Ele precisa ser respondido no máximo 3 minutos. Esse é um outro requisito, que eu não coloquei ali, mas é um requisito também. Então ele não pode ser muito grande, mas às vezes ele é grande, sim, sabe? É um pouco maior. Mas eu tenho de falar o que é necessário. Não devo ficar floreando demais, fazendo coisas, falando que não precisa, né? Eu já falei, comentei com vocês também, né, gente, dessa questão de ser factível e relacionado ao contexto. E precisa ser significativo para o item. O contexto precisa ser significativo para o item. Por exemplo, veja aqui, ó. Se eu ler só esse componente do transformador não deve entrar em contato direto com os operadores, pois representa um risco de qual tipo? Esse componente, pois, representa, né? Aqui um erro de ortografia que eu acabei de identificar ao longo da apresentação, né, pessoal?
para vocês perceberem que não é fácil, pessoal. Isso aqui, porque ainda escrevi ele para fazer aqui, né? Explicar isso com vocês e já me foge. Daqui a pouco vocês encontram algum erro por aí também. Mas a questão é, voltando ao ponto. Se eu ler isso aqui, eu consigo responder essa questão? Só isso aqui? Não, eu não consigo. Que componente? O que aconteceu com o transformador? Que transformador ele está falando? Então, eu não sei o que está acontecendo. Então, por isso que o contexto precisa ser significativo. E ali naquele item ele é significativo. Sem ele eu não consigo responder. E se eu ler o contexto junto com o comando, aí eu já respondo sem precisar das alternativas. As alternativas estão lá só para me dizer, né? Porque ele tem que marcar uma. Mas o aluno já vai responder sem as alternativas, tá bom? Então tá. Aqui é a questão da concisão. Então eu trouxe aqui aquele item de novo, o item que tem aqui um M a mais é, do que devia. E eu quero mostrar para vocês a questão da concisão. Olha a primeira e a segunda forma de escrever esse item. Ó, a manutenção. Vou ler o de baixo, que ele é o mais conciso, tá? A manutenção e o manuseio de transformadores utilizados em redes de transmissão de alta tensão é uma atividade executada por trabalhadores da área de eletrotécnica. É comum que esses equipamentos utilizem algum tipo de óleo para sua refrigeração. Esse componente agora o comando, né? Esse componente do transformador não deve entrar em contato direto com os operadores, pois representa um risco de qual tipo? E aí ele tem as alternativas ali do risco, não é? Veja, pessoal, na primeira aqui, eu adicionei algumas coisinhas a mais. Mas vocês percebem que qualquer coisa a mais que eu adicionei aqui já não é necessário? Se eu adicionei, que ele trabalha numa companhia de tal, não interessa mais para esse item. Eu podia deixar esse item ainda mais curto? Eu até talvez poderia. O problema, pessoal, é que também, se eu começar a deixar muito curto, ele começa a ficar difícil assim também de entender e ele perde um pouco essa dinâmica, né, de ser instigante. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, mas eu tenho que encontrar esse ponto, sabe? Onde o que eu tô falando é demais, só serve para perder tempo, para enrolar, entende? E por mais que ele pareça interessante, fica até interessante do jeito que tá na primeira questão aqui, mas ele tira essa concisão. Eu acredito, pessoal, e acho que vocês vão concordar comigo, que esse aqui já tá na concisão necessária, já tá no tamanho necessário. Podia até ficar um pouco menor, mas se ficasse um pouco menor, talvez não fosse legal. Talvez vocês tenham alguma ideia ali e ficaria melhor ainda, menor, mas não consegui pensar agora. Mas maior do que isso, não. Acho que era demais, entende? Então, bastante atenção para isso, bastante atenção para não deixar o item grande demais. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, ou muito curto, a ponto de não fazer, né? Por exemplo, eu podia ter trazido um exemplo mais pequenininho aqui para criar esse contraste, né? E a gente encontrar isso. Foi até uma. Agora que eu explicando para vocês, pensei nisso. Mas seria legal. Pensem como ele ficaria pequeno, mais pequeno, só que não tão bom, tá? Fica a dica para vocês aí. Aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu usei essa IA, né, essa inteligência artificial da Microsoft, que chama Copilot, ou Copilot, como vocês quiserem ler. E eu fiz a descrição dessa imagem, não foi eu que fiz, na verdade. Quer dizer, eu pedi para ele fazer, mas foi ele que fez, né? Pessoal, olha só a foto que eu peguei. Foi essa. Eu peguei uma foto, achei essa foto aqui, e fiz o upload, né? Lá nesse Copilot e pedi para ele fazer uma descrição. É que eu não coloquei o meu. Não, eu coloquei, tá aqui, ó. Faça a descrição dessa imagem. Só foi esse meu prompt, né? Eu só escrevi isso para ele. Faça a descrição dessa imagem e coloquei a imagem para ele. Olha só o quanto ele me respondeu, pessoal. E como isso, assim, eu nem poderia usar tudo isso na descrição, porque tá muito grande, então eu teria de escolher ali uma parte. Mas, assim, a parte que mais interessa para a questão, né? Muito provavelmente. Se eu estivesse falando de segurança, eu ia falar das linhas amarelas. Se eu estivesse perguntando alguma coisa de robótica, eu ia usar mais essa parte de robótica, entende? Olha que interessante, pessoal. É muito tranquilo. E foi só eu abrir, aqui tá o site, se vocês quiserem usar, fazer o upload da imagem e pedir para ele fazer a descrição, caso vocês queiram usar. E aí vocês poupam um tempo ali de ficar fazendo descrição da imagem. Se vocês quiserem fazer manualmente, aí também fiquem à vontade, né? Bom, então vamos para o comando agora.
como eu falei para vocês, ele precisa conversar com o contexto, o comando, né? O comando é aquela parte da pergunta, voltando aqui, só para vocês. O comando é aquele: esse componente do transformador não deve entrar em contato com os operadores, pois representa um risco de qual tipo? E esse comando, pessoal, ele pode estar como uma pergunta, como aquela que eu fiz, ou ele pode ser uma frase a ser completada. Aquele que você não pergunta, né? E você deixa um pedaço da frase para completar, certo? Pode ser assim também. Aqui uma linguagem positiva, pessoal. Não é linguagem positiva de ser positivo, sabe? É linguagem positiva de não usar aquele não. Não é verdade que. Não se deve afirmar. Não. Deve-se afirmar tal fato sobre esse tema, exceto. Tudo que nega, daí é uma linguagem negativa, isso gera confusão na cabeça da pessoa e não deve ser utilizada, tá bom? Se em algum momento você precisar usar o não, assim, e ele fizer sentido na frase, for muito importante ali, né, na frase, é bem interessante que você coloque ele negrito, ou, não, assim não fica muito bonito, mas, ou coloque ele negrito, né, ou sublinha ele, tá bom? Pra identificar, porque o não, ele é um pouco confuso, ele gera essa questão de, eu não li uma palavrazinha, e ela muda todo o sentido, né, ela inverte o sentido da frase ali, então não é legal, tá bom? Então, cuidado, então, usar a linguagem positiva em pessoal. O impessoal é aquele de não usar você faria o que? Isso. Não, tem que ser impessoal, né? Tipo, o que pode ser feito para, entende? Ou o que deve ser feito, né? E não você faria. Bom, e aquilo de não ser suficiente, eu vou trazer um exemplo para você. Olha aqui. Qual ferramenta é utilizada para representar a estrutura organizacional de uma empresa? Se eu fizer uma pergunta assim, para que é que eu escrevi o contexto? Ele não serve para nada isso aqui. Entendem, pessoal? Qual ferramenta é utilizada para representar a estrutura organizacional de uma empresa? Pronto. Não preciso do contexto mais. Isso não pode acontecer daí nas perguntas, tá? O contexto precisa conversar com o comando e o comando conversar com o contexto, vice-versa, né? E o contexto precisa ser necessário. O comando não pode excluir a necessidade do contexto. Olha aqui, ó. Qual a ferramenta deve ser utilizada por Maria? Aqui sim, eu preciso ler o contexto, certo? E é basicamente a mesma pergunta, né? Eu só decidi usar aqui o 1, né? Por uma questão de que eu achei mais interessante, mas na verdade é a mesma pergunta praticamente. E só mesmo eu usei uma estrutura diferente. Pessoal, aqui uma coisa importante, tá? Tem uma orientação de que a gente deve ordenar a pergunta. Quando é as respostas, perdão, né? A gente deve ordenar as respostas por ordem alfabética. Se ela for todas do mesmo tamanho, ela deve ser ordenada por ordem alfabética, tudo bem? E aqui eu não ordenei, não está ordenado por ordem alfabética, então aqui não tá muito legal. Então é ideal que vocês façam isso, tá? Por quê? Porque ordem alfabética é ordem alfabética. Não tem aleatoriedade, não tem a gente escolher, e aí o aluno não pode dizer, não pode usar aquelas ferramentas de responder prova que eu falei para vocês. E aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo, eu não vou falar porque senão o treinamento fica muito longo, né? Mas exemplos de perguntas para diferentes níveis cognitivos. Eu achei essa parte aqui bem interessante e vocês podem usar, né? Para o nível cognitivo eu relembrar. Lembrando que ele tem que conversar para verificar em qual daqueles subcategorias vai estar, né? Se é no. Já não me lembro mais. O recordar e o identificar, né? Do relembrar. Ele vai ter que conversar com o contexto, verificar direitinho, né? Para ver se vai estar no nível certo, mas de qualquer forma, é quase uma coisa que vai me perguntar para eu lembrar algo, né? Como a situação aconteceu, sei lá, qual é o motivo e assim por diante, tá? É claro que isso aqui não garante que eu vou estar no nível cognitivo relembrar. Eu preciso, né, estruturar tudo direitinho, mas são uns começos que meio que já tendem, né, a chamar o relembrar. Aqui o entender, veja qual tá nos dois, né? Mas aí eu, de novo, conversa com o contexto. Acho que isso aqui pode ser útil para vocês e para vocês fazerem os comandos. E até pra vocês verem que tem muita forma da gente fazer comando. Aqui o aplicar, aqui o analisar, aqui o avaliar, que é aquele do pensamento crítico que eu falei para vocês. Olha, o que você recomendaria? Aqui está em linguagem pessoal, né? Aqui não é interessante que esteja escrito assim, tá? O que você, esse aqui não deve, tá? O que poderia ser recomendado, o que poderia ser determinado, ou o que justificaria tal coisa, entende? Não o que você. Eu eliminei essas questões, a linguagem pessoal, porque a gente tem muito costume de fazer isso, mas ainda apareceram essas. Foi até bom pra eu explicar, né, e servir
de orientação. Quais as mudanças deveriam ser feitas, aí, né, no criar. Isso aqui, veja que interessante, aqui eu estou avaliando o processo cognitivo mais alto por questões de múltipla escolha, né? E o que aconteceria se, e aqui poderia ter uma situação não típica, entende? Não familiar, e aí, ah, né, no contexto, no caso. E aí eu estaria criando, tá bom? Aí, para as alternativas, pessoal, sem plausíveis, sem absurdos, e vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco disso. Respostas e distratores homogêneos, eu não posso deixar a resposta maior, os distratores menores para ser identificados, sabe? Eles têm que ser igualzinho. Elas precisam ser independentes das alternativas, uma não pode tá meio certo, depender da outra, entende? Confusão. Então, uma alternativa é a resposta, as outras são distratores. A resposta tem que ser a única resposta certa. Os distratores, o ideal é que eles contenham parte certo e parte errado. Ou pode ser tudo errado, né? O parte certo, parte errado, tem que só tomar cuidado para ele não ficar assim, meio certo, sabe? É, bem próximo para não causar confusão. Tem que ter algo bem errado mesmo, que seja errado de verdade, tá? Isso, senão gera confusão. Eu já caí nesse erro também de criar um distrator que ele era errado, mas sabe quando dá aquela dúvida assim? E até em quem tá fazendo? Então, complicado, né? Linguagem pessoal, como eu falei, o ordenar de maneira lógica, já falei para vocês também, né? Se for pequeno, é ordem alfabética, se for grande, ordenado menor para o maior. Daí vai ficar sempre de uma maneira lógica e não tem como dizer a ninguém chutar por causa da ordem. E aqui uma questão importante, né? Os distratores, pessoal, eles podem gerar aprendizado para o aluno. Eles, porque ele vai ser justificado, o aluno vai ler aquilo, vai saber por que ele errou e pode conduzir o aluno para esse processo de conhecer, né? Qual foi o problema que ele teve e assim por diante, tá bom? Então, utilize aquelas ah, justificativas de uma forma bem sábia, sabe? Porque é legal, tá bom? É interessante. Ah, vamos lá. Aqui aquela questão da justificação que eu falei para vocês. E uma coisa importante, né? Elimine a chance do aluno acertar só por maneiras de chute. Como eu já falei, diferença nos distratores da resposta. Distratores muito absurdos, que nem é permitido, né, fazer isso. Aí já vou dar uma explicação para isso mais clara. E uso de palavras absolutas também não é permitido, pessoal. Ah, nunca, sempre, somente. Porque essas palavras já é muito difícil, assim, algo ser nunca, ou sempre, ou somente ser, entende? Então, assim, essas palavras não usem elas porque elas já marcam aquele distrator como errado, certo? O aluno já olha ali, e eu já fiz isso, sempre que, assim, é difícil, sabe? Ou acaba sendo pegadinha, sabe? Quando ela é certa, é como se fosse pegadinha, porque é muito difícil que tenha o sempre, e aí, quando tem é porque é pegadinha, e aí as pessoas não marcam porque tem medo, entende? Ele às vezes acha que é sempre, mas ele tem medo, entende? Então, não façam esse tipo de uso porque acaba, né, gerando essa confusão desnecessária. Bom, e aqui uma ilustração bem simples de como não se pode gerar itens absurdos por conta da justificativa. Vamos supor que eu pergunte para o aluno, né? Esse aqui não tem um contexto assim, mas vamos lá. Qual é a cor do tomate cereja quando está completamente maduro? E aí eu dou as opções para ele, ó, A, amarelo, B, azul, que tá errada, o C, marrom, o D, verde e o E, vermelho. Bom, a resposta correta seria vermelho, certo? Então essa aqui seria marcada como resposta. Muito bem. Por que que eu não posso usar o distrator azul? Porque não existe como o tomate cereja ficar azul, a não ser que eu pinte ele. E aí é muito absurdo, entende? O tomate cereja pode ficar amarelo? Pode. Se tiver, e eu posso justificar. O amarelo no tomate cereja pode indicar uma doença, uma doença na planta, mas não quer dizer que ele esteja amarelo. O marrom. O marrom no tomate cereja indica, na verdade, que ele é é, ah, um uma fruta já passada da hora. E aqui eu tô falando de uma forma errada para vocês, pessoal, que não pode ser feita. Deixa eu corrigir a minha fala. Você não pode explicar porque ele tá errado, o distrator. Você tem que dizer o porquê que o aluno chegou naquele raciocínio. Então, deixa eu parafrasear, né? Parafrasear não, voltar a reformular a minha frase.
Então, você, estudante, pode ter pensado que o tomate amarelo está maduro, mas isso, na verdade, indica uma doença na fruta. O estudante pode ter pensado que o marrom é uma fruta madura, mas na verdade é uma fruta apodrecida. O verde, né, pode ter sido considerado como resposta, pois o tomate fica a maior parte do tempo verde, mas significa que ele não está pronto para a colheita ainda, está verde. Ou seja, vocês entenderam. E a resposta correta do estudante foi vermelha, pois ele levou em conta. Entende, gente? Se eu tivesse azul ali, eu não tinha como falar. O estudante pode ter pensado que alguém pintou o tomate, entende? Não faria sentido. Então fica absurdo, não tem como justificar e nós não podemos usar respostas absurdas, tá? Distratores absurdos. Então, eu fiz esse exemplo bem simplesinho porque fica bem claro daí do porquê que não funciona, tá bom? Então, vamos para frente. A gente já está chegando no final da nossa aula, relembrando aqui a estrutura do item, que eu já mostrei para vocês, o contexto, o suporte, o comando, o gabarito, né, as alternativas, que é as partes ali do item. Aqui, as justificativas, olha aqui como ele respondeu, né? O respondente. Eu já vi também as pessoas usando o estudante. Vocês podem responder de formas diferentes ali. Não precisa ser o respondente. Se vocês quiserem usar esse termo, acho um pouco estranho. Mas, bom, aí é com vocês. A questão é que precisa levar em conta o processo que o aluno utilizou, desculpa, para chegar naquele raciocínio. Você tem que justificar isso, certo? Ele não pode ser uma mera explicação do porquê que o item está errado, tá bom? Isso é importante. Na verdade, é só uma forma de escrever, certo? Ó, o respondente interpretou o valor levando em consideração aqui, né? Mas, bom, aqui na verdade não é só uma forma de justificar, né? Aqui ficou um pouco mais complicadinho. Porque ele realmente, quem desenvolveu essa questão, ele teve de pensar numa forma que daria aquela resposta, certo? Que são respostas assim que o aluno usou algum raciocínio para chegar. Então é mais interessante assim, porque essa aí é uma questão mais complicada do que aquela do tomate, né? Bom, pessoal, e então chegamos aqui ao final da aula sobre a taxonomia de Bloom, sobre a criação de itens de avaliação e aqui também eu vou pôr mais um documento que. Opa, requisitos. Desculpa, deixa eu apertar aqui. Ctrl Z. Requisitos. Oh, meu Deus do céu. Pronto. E, gente, assim, olha, eu espero que tenha sido, assim, interessante essa explicação para vocês, essa conversa ali sobre taxonomia, sobre como ela é útil, sobre como nós podemos usar, sobre esses níveis de conhecimento, ah, sobre ensinar usando níveis mais altos, mesmo para conquistar níveis mais baixos. Aí é uma estratégia de professor, mas pode ser feita, sobre avaliar sempre o aluno pelo que está no plano de curso, o nível que está lá, sendo alto ou baixo, não interessa, a gente tem que fazer certinho. A questão dos itens, os requisitos, que são mais importantes, lembrando que nós temos alguns requisitos extras, na verdade são vários, mas esses são os mais, assim, mais complicados para a gente errar. Os outros, acho que se errar, dá até para consertar mais fácil, certo? Sobre essa questão do formato, do que é o contexto, do que é o comando, do que são as alternativas, o gabarito depois, a necessidade de explicação, o porquê não pode ter absurdos. Ou seja, eu espero de verdade que isso tenha ficado claro para vocês, porque isso vai ser assim, essencial para desenvolvermos itens de qualidade que testem com confiabilidade. Beleza? Ali eu deixei a dica de alguns documentos que vão ser bem úteis para vocês desenvolverem os itens. Vou começar pelo que eu escrevi ali por último, que eu tinha esquecido de pôr, que são esses requisitos extras, porque eu pus só alguns. Se vocês quiserem dar uma olhada ali para vocês verem, né, tipo, criando essa rotina, é legal. A demanda do item, o que ele quer, a capacidade que você vai precisar avaliar, né, a função, os conhecimentos, por meio de qual conhecimento, para qual função que vai ser usada aquela capacidade, ao ser e toda essa questão que compõe ali, né, os seus limites, vamos dizer assim, né, o quadrado que precisa estar escrito aquela questão, porque isso precisa ser bem claro antes de você começar a avaliar. Você precisa acho que é interessante você usar aquele guia com as subcategorias do processo cognitivo. Lembra que a gente pegava o lembrar e desmembrava em dois membros lá, em
e outros, eu já não lembro quantos membros dos outros, que ali tem uma guia, é um guia mais prático, né, desses verbos todos, o que eles realmente significam, porque só o verbo, como eu disse, fica muito vago e a gente não consegue ter um significado muito bom, né? E nós vamos precisar também do plano de curso. É, a gente já consegue tirar muita informação na demanda do item, mas o plano de curso, os conhecimentos, dá uma ajuda bastante. Tudo isso tem que estar acessível para vocês, né? E aí, pronto. E aí vocês conseguem se concentrar ali no item, aplicar o conhecimento necessário que está pedindo para avaliar a capacidade que vai ser usada para fazer uma função, uma subfunção e assim por diante, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu desligar aqui ou ligar, né, a câmera pura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Torço para que tenham entendido tudo, mas se tiver alguma dúvida, alguma situação, por favor, entre em contato comigo e a gente conversa melhor, tá bom? E é isso. Um abraço, bom trabalho para todo mundo e qualquer coisa me procure, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.